Amém, glória a Deus. Você pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra ao pastor, que o seu Espírito Santo de Deus continue falando comigo e com você nesta noite, amém? Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor, teu Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, e a tua família, amém, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Ore para que Deus venha fazer algo inédito no teu viver. Querido, eu queria que você nos apoiasse no projeto Young Hope, Esperança Jovem, incentivando o seu filho a participar, amém? 12 a 16 anos. Vamos estar dando oportunidade para os jovens, né, envolvendo eles no culto, né? E também o grupo de teatro da igreja. Vai ter um grupo de teatro, vai ter apresentação, né, nos cultos, pelo menos 2 vezes ao mês. E você incentiva o teu filho a participar, tua filha a participar também. Amém? A questão tem nada a igreja, então está tendo, então agora você empurra a criança para cá. Amém? Eu quero agradecer também a igreja, amado, pelas poltronas da igreja. Dá uma olhadinha nessa poltrona bonita aí. Já está paga, tá? Você não precisa contribuir mais não. Quando nós compramos, com frete ficou 50 mil reais. Hoje está por volta de 70 mil já. Mas 20 meses, né, a gente lutando para pagar, pagamos, graças a Deus, glória a Deus. E Deus abençoe muito a tua vida. Se você achar que você não fez nada, você olha para a poltrona e fala assim, mas essa aqui foi eu que abençoei. E Deus vai te recompensar muito por isso em nome de Jesus. Amém? Queria convidar aqui à frente os aniversaristas da semana, se tiver alguém para nós orarmos e abençoarmos. Corre aqui, para a gente pedir mais uns 80 anos de vida para você. Se você for jovem, se for velho, só mais uns 20 só. Bruno tem 18, mais 80, 90, 19? Paulão e o Paulinho, Lazar, César. Quantos anos você faz bem, Paulo? Rapaz, já? Rápido, né? Lazar, César, Toninho, Ana. Quantos anos casado com ele? Qual que é esse com a patroa? Hein? 4 anos? Tá onde leva? 4 anos nem pegar briga. Né? Nem briga. Leviane, aniversariante. E o casal de crente aqui? Ou quer dizer, o casal de bênção aqui? Quantos anos? 6. Eu prometo que não vou perguntar, se pudesse fazer, né? Vamos falar, né? Brigou muito já isso, esses 6 anos? Já brigou muito esses 6 anos? Não? Falo nada, viu? Mano, qual casamento não passa por umas agruras, por umas lutas? Você conhece alguém? Do papai e da mamãe. Mentira, você que não conhecia os velhos, né? Os velhos brigavam e criavam 2 cachorros, minha filha. Você viu, né? Mas o papai não que brigou com a mãe, tinha medo da fé também, como foi gritar? A gente fica quietinho mesmo, mas, né? Todo casamento, amado, tem uns altos e baixos. A gente tem que entender que nos altos, quem nos colocou lá foi Jesus, e que nos baixos, Jesus continuou conosco também. É só uma fase, viu? Seja de brigando aí, é só uma fase. Daqui a pouco passa, viu, Toninho? É só uma, né? É só uma fase. Já passou? Sério mesmo? Então, tá bom. Vamos abençoar os queridos. Você pode ter pé, por gentileza. Estenda as mãos para a cama. Vamos abençoar as artes sérias também, com o homem de Deus, profeta do Senhor. Vai ser um pregador, vai ficar como igual o velho dele, sabe? Não é? Estenda a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por cada vida que está aqui, Pai. 2 casamentos com mais humanos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que seja com eles, com esses casais, Pai. Deus, é tanta luta, mas eu te peço, Tu és um Deus de vitória. Abençoa a vida deles, tira tudo aquilo que cria intriga, briga, dificuldade, em nome de Jesus. Abençoe eles, Senhor, em nome de Jesus. E cada pessoa que está aqui à frente, Pai, completando mais um ano de vida, que o Senhor os abençoe poderosamente. Deus, nós cobrimos eles com sangue de Cristo e pedimos a Tua bênção. Livra eles de todo mal, Senhor, no nome de Jesus. Queremos declarar bênção, vitória, cuidado de Deus no nome de Jesus. Onde eles forem, que o Senhor esteja na vida deles. Livra eles, Pai, de toda a seta de Satanás, todo laço seja desfeito em nome de Jesus. Abençoamos esta criança, Senhor. Dê muitos anos de vida para Zaf, que ele cresça na presença, Senhor, sendo um homem de Deus,
cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde eles forem, Senhor, que o Senhor esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oramos e te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Mas você não senta, não vamos só ler os versículos, mas depois você senta de uma vez por todas. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Os visitantes são bem-vindos. A Dulce, quem foi? Pastor Cunha, quem é visitante? Dulce, bem-vinda. Não adianta, mas você pode ir lá para a China, vocês vão sentir saudade de nós, amém? É? Vai. A Dulce estava anunciando, mas a Dulce ficava chorando a saudade de nós. Ai, que saudade do Filadélfia. É mais ou menos assim, né, Dulce? Marcos capítulo 5, versículo 21, que deixa eu falar bem. Se você não tem Bíblia, eu te incentivo a comprar uma, é a palavra de Deus. Está gastando tanto dinheiro no piseiro, no forró, eu nas drogas, na cocaína, e uma Bíblia dessa aqui custa mais ou menos R$100, ó, coisa bonita. Marcos capítulo 5, versículo 21, se você tiver com o bebê no colo, versículo 2, você pode sentar, não tem problema, tá, Marcos? Diz assim a palavra do Senhor Deus: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Diga comigo: não temas, crê somente. Amém. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Vamos orar a Deus, ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poder do nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha administrar a cada pessoa que está aqui, pessoas nas redes, Senhor, pessoas que estão doentes em casa. Nós oramos para que elas sejam curadas lá onde elas estão, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que está sentindo dor, qualquer doença, que seja repreendida da tua vida, em nome de Jesus, que Deus te cure agora, em nome de Cristo, dessa dor de cabeça, desse mal-estar, em nome de Jesus.
Deus, em nome de Cristo Jesus, tem uma pessoa aqui que está com a fadiga no peito, em nome de Jesus, a opressão do inferno cai por terra, sai, em nome de Jesus. Eu declaro bênção nesse ambiente, Pai, cobre-nos com teu sangue, Espírito Santo, mova-se, fala, aplica esta palavra a cada pessoa que está aqui no nome de Jesus, e tudo que é contrário ao falar de Deus, ser repreendido, que saia em nome de Jesus, e que os olhos para cá, Pai, guarda a nossa vida, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, e você pode sentar-se no nome de Jesus. Jesus é bom, amém? Amém. Nosso tema, salvando gerações. Nosso tema, salvando gerações. Ok. Para você entender direitinho aqui, nesse mesmo capítulo, do versículo 1 até o 20, Jesus libertou um homem gadareno, de Gadá. Vocês lembram da história? Jesus foi para o outro lado da margem e veio uma tempestade, mas Jesus chegou lá do outro lado. Ele chega e vem ao encontro dele um homem possesso de um demônio, uma legião que são 6.000 capetas. Esse tempo manifestou aqui dizendo que era uma legião, né? Ele vai sair de um meio ou de outro. Legião, legiinha, Joaninha, vai tudo embora em nome de Jesus, né? E porque Jesus é poderoso, né? E aí ele liberta aquele homem andava nu, se rasgando, se machucando, né, nas tumbas, no cemitério, gritando igual louco, e ele era louco, todo mundo tinha medo dele. E toda pessoa que anda mostrando a nudez tem um problema espiritual, amado. Homens e mulheres, pessoas que gostam de mostrar o corpo. Já viu que as mulheres têm um short desse tamanho? Tem uns homens que andam sem camisa na rua, com o barrigão para fora, achando que é a coisa mais linda do mundo. Tem um espírito demoníaco naquela pessoa. Toda pessoa que mostra o corpo tem um demônio agindo na vida dele. Esse homem andava nu, urrando igual louco. Jesus foi lá, quando ele viu Jesus, ele veio e se curvou diante de Jesus. Jesus liberta aquele homem dos demônios, dá roupa para ele, manda vestir roupa dele. Ele diz: Jesus, eu quero ir contigo, Jesus, me deixa contigo. Jesus diz: não, vai para a tua casa e diz para os teus parentes como que Deus teve misericórdia de ti. E aquele homem foi e começou a pregar para todo lado. Vocês lembram? Aí Jesus, voltando de lá, quando ele chega na margem desse povo aqui esperando ele, e o povo recebe Jesus, ele está ali, e de repente chega o chefe da sinagoga e diz: mestre, a minha filha está morrendo, por favor, vão lá em casa para que o Senhor salve. Esse homem se ajoelhou diante de Jesus, amado. Na hora que o filho da gente está à beira da morte, a gente perde a vergonha, o orgulho, né? Vai tudo embora, a gente quer salvar o bichinho, sim ou não? Aquele homem era o chefe da sinagoga, era um homem importante, era um judeu. Imagina, chegar e se curvar diante de um nazareno, no meio de todo mundo, mas fez porque a filha estava morrendo, sim ou não? Eu disse esses dias numa pregação aqui, que o rico lá no inferno falou: pai Abraão, manda lá não pingar água na minha boca. No inferno acaba a nojentice, a enjoadice, a babaquice, a meninice, vai tudo embora. Acaba tudo no inferno, nosso orgulho. Nós não, os outros, nós não estamos fora de lá. Acaba. Tem gente enjoada, nojenta, infantil, imatura, mas no inferno acaba tudo. Pega, manda o leproso pingar água na minha boca. Ué, mas não tinha nojo lá do homem? Você lembra isso aqui? Tem uns 2 domingos, 3 domingos, amém? Amém? No inferno acaba toda nojeira, mano. Gente nojenta é porque não foi no inferno. No dia que for, acaba tudo. E aí, aquele homem veio e disse: Jesus, vem, impõe as mãos sobre minha filha para que ela venha. Ela está morrendo. Gente, não sei quantos que já aconteceu com vocês, mas a minha filha, quando era pequenininha, Jéssica, 1 ano, 1 ano e pouquinho, ela começava a chorar e perdia o fôlego, né? Ele balançava, ele contava todo mundo olhar e eu voltava. Aconteceu com o filho de alguém aqui? Você pensava que o bicho vai morrer? O bicho assim, bicho no sentido bicho de pelúcia, tá? Gente, é terrível isso. Aí um dia, porque assim, ficava, aí balançava, sacudia, aí voltava. Um dia não voltou. Esse não caiu coloquinho da vida, com aquela criança no colo. Abri a boca, fiz uma respiração, sei lá se foi de boca a boca, nariz, passei o rosto de fogo. O desespero do pai e da mãe quando o filho está assim é grande, porque aquilo estava desesperado, amém? Você que é filho, aprenda da valor para o teu pai e tua mãe, você não sabe o que eles já passaram por tua causa, sim ou não, gente? E aí ele está lá, ele não, tá bom, eu vou contigo. Jesus está indo, na metade do caminho, né? Uma mulher chega lá.
porque dizia consigo mesmo. O que você fala com você mesmo? Eu vou vencer, vai tudo dar certo, Deus é comigo já já, né? Você me diz isso para você? Porque ela dizia consigo mesmo, com ela mesma: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Amém? Querido, nós precisamos entender aqui que eu quero falar que toda doença vem do diabo. Deus deu inteligência para os médicos, mas toda doença vem de Satanás. Eu vou provar isso na Bíblia para você, porque a mulher vai ser essa fala em capeta. Eu tenho que falar ninguém que está fazendo mal na tua vida, seja no casamento, na vida, na saúde, nas finanças, seja em qualquer lugar, tem um trem por trás, amém? Talvez você está ajudando o bicho, mas tem um bicho por trás. Deus não fez o homem para ficar doente, amado. Deuteronômio, lá no capítulo 28, no versículo, deixa eu ver se eu tenho aqui, Deuteronômio, no versículo 15 ao 68, fala das maldições da lei. E dentro dessas maldições, que são muitas, 3 elas se destacam: escravidão, pobreza e doença. Se fosse de Deus o trem, não seria um trem desse, certo? E vou fazer você pensar agora: toda doença vem do diabo. Jesus, quando andou na terra, ele curou muita gente que estava morta, doente, sim ou não? Leproso, cego, sim ou não? Se doença fosse de Deus, Jesus não trabalharia contra Deus. Não vou te curar não, porque foi Deus quem te deu essa doença. Vamos poder botar a culpa em Deus, amado? Foi o que o capeta faz, sim ou não? Foi Deus que feriu. Não foi Deus. A pessoa não entendeu nada. Jesus morreu na cruz e se tornou doença para que você fosse curado. Isaías 53, 4 e 5 diz isso. Mateus 8, 17, ele carregou com ele as tuas doenças para que você tenha cura. Não é fácil botar a culpa em Deus. Pastor, quando que a doença não é do diabo? Quando o ser humano provoca ela. O cara não pode tomar leite, ele toma leite, passa mal e vai para o hospital. Dorme pouco, come mal, está acabando com a saúde dele, o colesterol está lá em cima, o diabetes está não sei aonde, ele vai comer doce e está se enchendo de goiabada lá. Não, o Satanás é ele mesmo, né? Que está acabando com a vida dele. Amém? E tem gente que é assim, né? O médico falou que eu não posso comer bicho, besta, estúpido, né? Sabe de nada, né? Acabei de tomar, já cai duro lá e sai correndo, né? A família igual uns doidos, correndo lá. Tem gente assim, mas teimoso. Mas eu quero que você entenda que toda doença procede de Satanás. João capítulo 10, versículo 10, que não se aplica a Satanás, mas pode se aplicar a Satanás. Diz o que lá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Lá não está falando do Satanás, fala do fariseu. Já expliquei isso aqui em uma escola de líderes, que tem muito pastor que diz: lá diz que o Satanás não, lá é o ladrão. E o diabo pode ser também aquele que vem matar, roubar e destruir. Matar onde, pastor? João 8, versículo 44. Diz que ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. O diabo, ele é matador, ele é assassino. E João capítulo 1, versículo 13 ao 21, diz que ele roubou e destruiu a família de Jó. Vocês lembram? Então ele pode se aplicar a ele, matar, roubar, destruir, pode se aplicar a ele também. Mas no João 10,10 não está falando dele, a gente tem que entender isso. Mas no capítulo 5, Jesus veio e libertou o gadareno. Amém? Depois ele curou a mulher do fluxo de sangue, certo? E depois ele ressuscitou a filha de Lázaro. O diabo tinha destruído a vida daquele homem, daquele gadareno, tinha roubado a saúde da mulher do fluxo de sangue e tinha também tocado na vida da jovem filha de Jairo. Amém? Ele matava, roubava e destruía. Ele continua fazendo isso hoje ainda. Tudo bem? Eu quero dizer para você que existe um destruidor muito maior do que o capeta. Sabia que tem? E qual que é o nome dele? Jesus de Nazaré. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Não tem obra de magia negra, de feitiçaria, de umbanda, candomblé, macumba, voodoo, seja lá que capeta for, que seja maior do que o poder de Jesus de Nazaré. A pessoa pode estar macumbada, até Jesus tem poder para destruir toda a obra do diabo. Amém? Você não pode ter medo de Satanás, amado, nem dar glória para ele. Glória somente a Jesus Cristo. Mas o diabo, ele perturba muita gente. Tem muita gente com a vida destruída por causa de obras malignas que foram feitas. Pessoas que não prosperam, que têm doença na família, que não dá certo em casamento nenhum, pode saber que tem uma obra maligna feita contra a vida da pessoa.
É só clamar o nome de Jesus que Ele destrói tudo isso. Ah, não acredito nisso não. Pois é, se eu falar que eu não acredito nesse copo aqui, ele some? Hã? Tem gente que é besta, gente. Não acredito no capeta não, vai expulsar demônio que não existe. Fica aqui, depois do culto você vê. Quem sabe embaixo dele você vê. Eu não tenho medo do capeta, amado, mas eu sei que ele existe. Eu sei que ele perturba as pessoas, eu sei que ele destrói casamentos, eu sei que ele leva jovens para a afetividade, eu sei disso porque eu lido com isso todos os dias da minha vida. Então você para de ser uma pessoa muito ingênua, porque o diabo está para matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer é que você pense que ele não exista. Então Jesus é um mentiroso, expulsou o demônio de tanta gente, é um embusteiro então Jesus? Era um fingido então? Ninguém tinha demônio e fingia que expulsava? Você acredita nisso? Eu não acredito, eu acredito que Jesus libertou muita gente e continua libertando hoje sempre. Tem pessoas nessa igreja que expulsam um demônio hoje, mas chegaram endemoniadas aqui. Dá vontade de correr, viu, gente? Mas correr para onde? Não tem saída aqui no fundo, né? Eu tenho que inventar o bicho, embolar no chão lá e, né? Até sair, mas saiu em nome de Jesus. Hoje essas pessoas libertam outras pessoas. Amém? Se você quiser, eu mostro para você um outro dia. Hoje não, tem uma pessoa que bate depois. Tudo bem? Então o inimigo, ele destruiu a vida daquele homem, o tal do Gadareno. Ele roubou a saúde daquela mulher. Aquela mulher, ela começou a menstruar com 12, 13 anos, nunca mais parou. Já era 12 anos que ela estava menstruando e não parava. Para a nação de Israel, ela era uma mulher imunda, não podia tinha que ficar em casa. Tinha que ficar em casa. Você imagina uma pessoa 12, 13 anos sem poder ter vida social, sem poder ir em igreja, sem poder ir em uma reunião de família, socado dentro de casa. Disse que ela gastou todos os bens dela. Como se ela não podia trabalhar? Os pais morreram e deixaram herança, no mínimo, mas gastou toda a herança dos pais com enfermidade. Você já notou que tem pessoas assim? Se ele não faz nada na vida, não, mas se receber a herança de vovô, de vovó, do motivo senão, em pouco tempo está na miséria de novo. Quantas pessoas que ganham na Mega Sena e estão pobres 6 meses, um ano depois? O diabo nem sempre irá matar alguém, irmão. Ele pode matar, ele luta para matar, mas ele tem muito prazer em fazer as pessoas sangrar por toda a vida. Aquela mulher sangrava. Sangrou por mais ou menos 12 anos. Onde ela passava, deixava um rastro de sangue. A mulher imunda, está sangrando, tem fluxo de sangue. Você sabe o que é isso? Não, né? Nós não vivemos naquele tempo. Mas aquela mulher soube o que era isso. E ela venceu todos os medos dela. Ela falou assim: eu preciso me encontrar com Nazareno. Porque se eu apenas tocar na veste dele, eu sei que eu vou ser curado. Aquilo que você diz para você, relacionado à tua fé em Deus, vai acontecer na tua vida, seja bom ou seja ruim. Eu sei que eu não vou escapar dessa. Você não vai escapar não, querido. Pode encomendar paixão. Mas se você disser assim: eu sei que o meu Deus vive, eu sei que logo vai resolver essa situação, você pode saber o que vai acontecer na tua vida também. Uma pessoa quando está no mar, náufrago, e está sangrando, o que acontece? Você sabe? Vocês assistiram o filme O Tubarão? Lembra? O tubarão sente o cheiro do sangue e vem queimando para comer o cara. Se uma pessoa tiver machucado, sangrando na mata, o que vai acontecer? Onça. Se tiver leão, né? Se o bichão grandão, ai, Deus preparou meu lanchinho hoje, deixa eu ir. Uma vez eu contei uma piada com um pastor, gente, pensei que ele ia dar risada e quase matou o coração. Hoje eu não conto piada mais, sabe? A gente era meio besta, né? A gente escuta as coisas e dá risada e vai contar para os outros, achando que vai dar risada também, né? Eu fui para Cerejeiras, eu trabalhava com vendas, né? E lá encontrei o irmão Hélio. Tinha sido da mesma igreja para de Paraná, mas agora era pastor Hélio. Um negão de mais ou menos uns 2 metros, assim, com uma voz bem grave. O irmão Fogo, que isso você aqui, irmão, né? E nós nos abraçamos ali, fazia um tempo que não via aquele irmão, né? O irmão, glória a Deus, eu sou pastor para a glória de Deus. Amém, irmão, que bênção, né? Ô irmão Fábio, faz uma visita na minha igreja hoje que eu vou dar oportunidade para você lá. Deu fominha para pegar, né? Pegar o microfone. Vou lá, irmão, pode deixar, né? E aí, eu fui lá à noite.
congreguei com os irmãos, né? Me deu a oportunidade de falar uns minutinhos lá, né? Aí tá, acabou o culto. Ô irmão, você vai jantar conosco hoje, né? Eu morrendo de fome, né? Vendedor é o trem, você está morrendo de fome, né? Tem uns aqui que foi vendedor já também, né? E aí eu falei, irmão, né? Isso é de Deus, né? Aí jantamos e tal. Aí eu lembrei que tinha me contado uma piada, né? Eu vou contar a piada pro irmão, né? E nessa piada, era assim, o cara, ele era da igreja, um jovem, né? Aí ele desviou, foi pro mundão, pro forró, pro piseiro, né? E foi numa festa, numa linha, lá no final da linha. E lá os amigos foram embora, você com a namorada, e foi, né? E ele ficou sozinho lá na festa. E ele não conhecia o dono da casa, né? Não conhecia ninguém, falou, vou fazer o quê? Não dá para pedir pouso aqui, né? Eu tenho que ir embora, né? E tinha uma mata para passar, né? Aí ele está vindo lá 1h da manhã, aquela lua clara, né? Ele vindo naquela matinha, e diz que quando ele olha para trás, uma onça de todo tamanho para ele. Né? Ele sai correndo igual um doido, e aquela onça pega, não pega, pega, não pega, ele foi e tropeçou. E quando ele tropeçou, ele falou, agora acabou para mim, não tem mais jeito mesmo, meu Deus me perdoa, eu vou voltar para Jesus, né? Eu vou me reconciliar, me salva dele, né? Aí diz que quando ele olha para trás, a onça estava com as 2 patas assim para o céu. Senhor Deus, graças te dou pela minha refeição que o Senhor preparaste, meu Pai. Gente, eu pensei que o pastor ia rir. Quando eu contei isso, você sabe o que ele fez? Botou as 2 mãos assim, oh Senhor Jesus, misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mas que ele fez uma presepada, sabe, naquela mesa, né? Tipo assim, eu tinha falado da maioria do mundo, misericórdia, Senhor, misericórdia. E eu fiquei assim, Você sabe assim que você faz um monte, falando, o que eu faço agora, né? Aí eu levantei com o irmão, eu acho que tá bom, obrigado pela janta, viu? Entrei no meu uninho e saí catingando. Nunca mais eu vi, irmão. Também nunca mais contei piada, tá, gente? Nós a gente fica sendo engraçado, né? Então, na mata, uma pessoa machucada, ferida, caiu o avião, o cara conseguiu sobreviver, mas está sangrando, ele vai atrair ele mais, sim ou não? E no dia a dia, mas a pessoa sangrando atrai o quê? Cães, demônios. Todo pacto que é feito na magia negra, na feitiçaria, tem que ter sangue. A moeda de troca do diabo é sangue. Pastor, por que todo mundo chega perto de mim, se aproveita de mim, me dá prejuízo, me trai, me ludibria? Por quê? Porque você está sangrando. Toda pessoa que sangra, ele vai trair alguma coisa muito acima dele. O semelhante se atrai, não os opostos. Pastor, parece que eu tenho o dedo podre, todo mundo que arruma me trai, o que é isso? Pessoas sangrando. Pastor, eu não consigo ser amigo de ninguém, porque todo mundo me dá prejuízo, o que é isso? Pessoas sangrando. E se essa pessoa não clamar de todo o coração, não coloque de Jesus, mas ele passa pela vida sangrando, deixando rastro de sangue, e por onde ele vai, ele está sendo uma pessoa que precisa do milagre de Deus. Amém? E se não tomar cuidado, ele sangra a vida inteira e desce a cova sangrando. Vive 70, 70, 80, 90 anos, desce a cova sangrando. Talvez você está aqui nessa noite de alguma forma você sangra. Talvez desde a infância. Talvez alguém te fez sangrar. Aquela mulher começou a sangrar com 12 anos. A primeira menstruação dela, quando as mocinhas, as menininhas passam a ser mocinhas, né? Lembra? Que tem uma estrutura que faz festa, né? Inclusive, mesmo quando a menina menstrua, separa a menina, está pronta para casar. Você sabe o que é a menina de 12 anos? Não está pronta para nada, né? Mas para eles está pronta para casar. É uma fase de virada na vida da pessoa, uma geração que é mudada. Mas o diabo alcançou a vida daquela mulher. Com 12 anos ela começou a sangrar, a menstruar, deu um sangue nunca mais parou. O mundo está cheio de pessoas que sangram. Aparentemente são pessoas perfeitas. E são pessoas que sangram dia após dia. Pastor, eu nunca tive amor de um pai, de uma mãe. Eu nunca tive ninguém para que dissesse, eu acredito em você. Eu nunca tive ninguém para falar assim, olha, eu sei que você pode. Pastor, eu nunca tive um abraço de um pai, de uma mãe, um beijo, um carinho que seja, um afeto. Eu nunca tive. São pessoas que sangram, irmão. Essa última vez que eu fui na casa lá da minha mãe, em Paraná, eu encontrei no rato da velhinha lá um livro que eu não lia ele há uns 40 e poucos anos, chamado Pérolas Esparsas.
É um livro de cunho moral que conta muitas histórias assim, né? Quando eu li aquele livro sujo, parecia que tinha mais de 50 anos que ninguém lia, eu disse: mãe, a senhora podia me dar esse livro para mim, mãe, né? Ela fingiu que não escutou e eu fingi que não tinha falado nada, né? Ou seja, eu não queria me dar o livro, fui lá e coloquei de volta lá na estantezinha dela, né? Mas eu lembro que eu com 11, 12 anos eu li aquele livro. E tem uma história que nunca saiu da minha mente, a história do pobre Jacó. Essa história conta que no século XIX, lá na Inglaterra, tinha um pescador que ele tinha casinha lá na beira da praia, com os filhos e a esposa, só que ele era ébrio, alcoólatra, enchia a cara, uma pobreza, mas bebia. E um dia, o menininho chega com 3 anos e diz: pai, eu estou com fome. Não tem comida não, menino. Mas pai, eu estou com fome, pai. Me dá um pão. Que pão? Que bêbado, né? E aquela criança chorando com fome, foi pedindo pão, e que não foi ficando irritado. Agora ele pegou aquela criança, saiu correndo assim, rapaz, jogou lá dentro do mar. Puf! Dentro do mar, a criança subiu na água. Passaram-se os anos. Naquele mesmo dia, a marinha da Inglaterra achou aquela criança em cima de um tronco, recolheu para dentro do barco, e todo mundo adotou aquela criança como o pobre Jacó. Ele não tinha nome, né? Pobre Jacó. Passaram-se mais de 30 anos e teve uma peste na Inglaterra que matou muita gente. E a marinha da Inglaterra então ia naqueles lugares, pegava aquelas pessoas doentes, levavam para o barco do navio para poder se cuidar. E esse Jacó se tornou o doutor Jacó, se formou e se tornou médico. E um dia ele cuidando daquelas pessoas lá, um monte de gente doente, lá, cuidando com muito carinho, com muita atenção, um velhinho falou assim: doutor Jacó, eu estou morrendo, doutor, bem ruim de saúde. Ele chegou perto: posso fazer alguma coisa? O senhor pode? O senhor poderia me escutar, eu contar a minha história? Pode contar então a história do Senhor? Ô doutor, eu sou uma pessoa muito angustiada, o passado me consome, devora a minha alma. Mas por quê? O que aconteceu? Ô doutor, eu era alcoólatra, e um dia eu estava bêbado e meu filho pequenininho, o Robbie, começou a pedir pão. Eu louco, cara, daquela cachaça, fiquei tão nervoso, peguei o meu filho e lancei no mar. Eu nunca tive paz na minha vida por ter matado o meu filho. Aí o médico começou a chorar, o doutor Jacó. Ele falou assim: quando foi isso? Aí falou o dia, o mês e o ano. E aí aquele doutor falou assim: o teu filho tinha algum sinal, coisa? Tinha. O pé esquerdo dele tem uma manchinha escura no pé do doutor Jacó. Aí o doutor Jacó, com lágrimas, pegou na mão dele e falou assim: o senhor precisa de quê para morrer em paz? Eu sou o filho que o senhor jogou no mar. Como? Aí contou a história, e aquele velhinho com lágrimas disse: meu filho, você me perdoa? Eu te perdoo. E morreu nos braços do doutor Jacó. Eu lembro quando eu era criança que eu li esse livro, mas eu chorei. Você imagina, eu não deixo chorar agora de novo, sabe? Que eu fiquei vendo todo o quadro daquela criança, né? Aquele Senhor, não sei se a história é real ou não, mas ele sangrou por toda a vida dele. Muitas pessoas estão sangrando, mano, por decisões do passado, por coisas que fizeram. Eu quero dizer para você: se você tocar Jesus, isso vai ser estancado, vai ser, em nome de Jesus, curado a tua vida, né? A mulher dizia para o Senhor: se alguém nós tocar nele, eu vou ser curado. Mas aí, você imagina, você está buscando Jesus para fazer um milagre, Jesus para atender uma mulher 20 minutos, 30, 40, você está louco, né? E aí alguém diz: Jesus. Aí alguém chega e diz: olha, não incomodes mais ou menos, a tua filha acabou de morrer. Mas Jesus tinha dito para ele um pouco antes: não temas, crê somente. Amém? Aleluia. Sobre a filha de Jairo, a geração daquela mulher que tinha 24, 25 anos, era uma geração totalmente perdida, sangrando, doente, falida. A geração da filha de Jairo, que tinha 12 anos, o inimigo tinha feito de tudo para que uma geração que sangra, ele tem feito de tudo, tenha filhos que morram antes de se tornar adolescentes. Presta atenção aqui. O diabo tem feito de tudo para que uma geração que sangra, para que nós que temos filhos, para que nossos filhos morram antes de chegar na adolescência. Morte no sentido, amado, que toda a inocência foi corrompida.
Tudo aquilo que poderia ser de Deus e santo foi morto no coração dessa criança. O diabo se intenta contra a filha de Jairo. Jesus, ele quer curar uma geração que sangra e ressuscitar uma geração que está morrendo dia após dia, mesmo tendo de tudo. A geração dos nossos filhos é a geração que tem de tudo. Tem coisas que nós não tivemos, irmão. Meu pai era um homem bem de situação, tinha coisa que eu não tinha. Meu sonho era uma bicicleta Caloi Cross, BMX, nunca tive. Meu pai me deu uma calandona desse tamanho, pegou as canelinhas desse tamanho, tinha que dar um trenzão desse tamanho assim, com os ferros, né? Aquelas canelinhas assim, meio dos ferros, e saía. Mas meu pai tinha como? Nós vivemos num tempo em que é uma geração de filhos que tem de tudo. Tem celular que nós não tínhamos. Quando tinha aquele Nokia, que quadradinho nojento lá, você lembra dele? Nós tem coisas que nós não tínhamos. Uma geração que tem de tudo. Meu filho, você quer fazer o quê? Né? Nós perguntamos aos nossos filhos, coisas que nós nunca explicamos dos nossos pais. E o diabo tem matado os nossos filhos dia após dia. No sofá de casa, dentro de casa, na escola. Jesus, ele quer não só curar a geração que sangra, mas quer ressuscitar também a geração que está morrendo. Amém. A Bíblia diz que quando disseram para aquele homem, tua filha morreu, deixa ela em paz, Jesus não acudiu no que disseram. O que é acudir? É deixar que aquela palavra incomode você, perturbe você, distraia você, e diz, olha, não temas, crê somente, mas não acudiu com aquelas palavras. Toma cuidado para você não estar acudindo aquilo que você não devia acudir. Quando alguém disser qualquer coisa relacionada à tua vida, à tua família, aos teus filhos, não acuda, não preste atenção, porque a promessa de Deus não é aquilo que estão falando. Jesus, ele não acudiu, não prestou atenção, não desfocou no propósito dele com o que disseram. Amém? Diz também que Jesus não foi, ele chega na casa, tinha gente chorando. Que antigamente era assim, morre uma pessoa, a pessoa lá tinha dinheiro, pagava, quanto você quer para chorar com o funeral? Tinha gente especializada em chorar. Eu não gosto de quem chora não, mano. Não gosto. Eu falo para meu filho, como é que você mora? Você é duro, né? Não chega lá, né? E eu falo para o meu filho, não que você deva chorar quando ele, Cristo chorou, o maior homem do universo, mas tem gente que chora todo, né? Ai meu Deus, a pererequinha morreu. Toma banho, como que a mulher casa com um desse? Né? Chora aos pés de Cristo, amado. Certo, amém? Mãe, me chamou de gordo. Aí eu olho para a irmãzinha, mas isso vai estar fortinha mesmo, né? Mas continua bonita, mas está fortinha, tá? Eu não vou chorar nada, amado. Eu choro com Jesus, mas dos outros não. Amém? Amém? Então Jesus chega na casa, está todo mundo chorando lá, né? Eles eram pagos para chorar. E Jesus disse assim, olha, Jesus não se influenciou com o choro das pessoas. Amém. Nós podemos nos influenciar por nada, querido. Quem está feliz, amém. Quem está chorando, amém. Nós continuamos indo, caminhando com Jesus de Nazaré. Tem gente que chega nos funerais e ele atrapalha, porque ele chora mais do que o pai com o outro, gente, né? Quase que o livro leva assim, manda esse doido calar a boca aí, que eu falo, né? Querido, você vai lá para consolar a pessoa, não vai ficar chorando lá. Eu passo cada situação em vergonha, mas com os irmãozinhos faz vergonha, tem as irmãzinhas que vai só mandam pôr no caixão. Irmã do céu, faz isso não, amém? Jesus não se influenciou pelo choro dos pranteadores. Não se influencie por nada neste mundo. Ah, o mundo está acabando, vai vir notícia, o nome vem para o Brasil, não estou nem aí. Só não pode só chegar lá na presidência, mas o resto pode ficar tranquilo. Jesus não permitiu que ninguém entrasse no quarto com ele, além do pai, da mãe, Tiago, Pedro e João. Por quê? Pessoas incrédulas atrapalham o milagre na tua vida. Você pai está com a língua nos dentes, está falando o que Deus vai fazer, está fazendo na tua vida. Para com isso, amém? Tem milagre só para você e sua família, você não entendeu isso ainda. Vou comprar um carro no final do ano, os pais tudo lá, os feiticeiros lá, vai nada. E falando fadiga, figa, sei lá como você lá, né? Vai nada, não vai, não tem, também não vai ter, né? E bugue, né? E, né? Rapaz do céu, estava tudo certo para comprar um carro, falando, não deu certo por quê? Por causa da língua grande, fique quietinha, né? Fica sossegado, somente creia. Diga consigo mesmo, até o final do ano eu estou montado em nome de Jesus. Tudo bem? Se você tiver um Corolla novo e querer trocar do teu Peugeot e querer nada de volta, pode fazer negócio comigo, porque eu sou muito humilde para aceitar, bem?
Jesus então não permitiu entrar ninguém com ele, só o pai, a mãe e os 3 discípulos dele. Pessoas erradas atrapalham o milagre da tua vida. Você está cheio de sonhos, você conta para um incrédulo, pronto. Uma palavra que ele liberar, acabou com o seu sonho. Diz que Jesus tocou na morta. Na lei de Moisés diz que não podia tocar no morto. Jesus, ele tocou na morta. Amém? Amado, em nome de Cristo Jesus, não sei quantos anos tem o seu filho. Se tem 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20. Aprenda a tocar nos seus filhos. Aprenda a abraçar o teu filho. Aprenda a dar um beijo no teu filho. Aprenda em nome de Jesus. Jesus tocou naquela criança. Você não pode tocar no filho dos outros. No seu, com amor de pai e de mãe, você pode tocar e deve tocar. Isso cura a alma da criança. Muitos de vocês não conseguem tocar no filho, conseguem abraçar e dizer: filho, eu te amo, porque papai não falou para mim, mamãe nunca me disse nada, me dava porrete na cabeça. Mas você pode ser melhor do que os seus pais, sim ou não? Amém? Amém? Aprenda a tocar no Jesus. Eu tenho filha casada, e quando ela vem em casa, eu pego no colo, beijo, abraço, cabelo, né? Tem esse aqui, que vai ficar rapazinho, mas nós deita lá no sofá, um deita no colo do outro, cafuné. Isso não é boiolice não, mas isso é algo que você está passando para o seu filho. É uma lembrança na mente da criança que vai guardar para o resto da vida, quando for homem, velho, barbado lá. Sim ou não? Sim. Aprenda a tocar nos seus filhos. Jesus tocou na criança. E Jesus disse, falou para a morta: levanta-te. Talvez teu filho não precise escutar um levanta-te, mas dizer: filho, filha, o pai te ama, a mãe te ama, você anda fazendo coisas, mas o pai também perdoa e levanta para viver entre os vivos. E Jesus trouxe você ao mundo para você ser algo muito além daquilo que você tem sido e pensado que você vai ser. Talvez você diga: filho, levanta-te, meu filho, sai do meio dos seus amigos que estão mortos. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Jesus tem cura para aqueles que sangram e tem vida para aqueles que morrem. Amém? Você está querendo? Você pode cair em pé, por gentileza. Se Deus usar você para levantar qualquer pessoa da morte espiritual, faça algo. Jesus mandou dar comida para aquela criança, mas ela não passava fome. Os pais eram ricos. Dá de comer a menina. Talvez ele está dizendo para mim e para você: dá de comer da palavra para os seus filhos, para os nossos filhos. Certo, amém? Querido, em nome de Jesus, o meu filho só vai ter amor pela palavra, querer essa palavra, se ele vê que o pai dele é um doidão pela palavra. Senão nada no mundo vai convencer a ler esta palavra. Eu devo dar de comer para os meus filhos. A palavra do Senhor é alimento da nossa alma. Amém? Ah, pastor, mas eu não tenho paciência para ler, por isso que o seu filho não quer nada com Deus. Mas não, se nós cobrarmos dos nossos filhos, vamos olhar para a nossa vida. Eu tenho mostrado o que de Deus para os meus filhos. Existem muitos de filhos de crente, quando chega 15, 16 anos, sai da igreja e nunca mais volta. Você sabe por quê? Que o pai e a mãe vinham ao culto, ia embora para casa falando mal do culto, da pregação, do cantor, da igreja, e o filho escutando tudo. Eles, quando eu pegar uma certa idade, eu saio desse lugar, porque esse lugar não me presta. Eu quero dizer para você, a igreja com todos os problemas é a noiva do Cordeiro. É aqui nesse lugar que Deus se revela como Deus. É aqui nesse lugar que Deus usa a tua vida e a minha vida para poder abençoar as pessoas. Pare de falar da noiva do Cordeiro, amado. A Bíblia proíbe você de falar mal do capeta, quanto mais da noiva do Cordeiro. Amém? A mesa da nossa casa, que é a pessoa de comunhão, muitas vezes, sempre, para ter Jesus na cabeceira, tem um diabo ali com o chifrão dele, com o rabão. Que lá na mesa nós falamos mal de todo mundo na frente dos nossos filhos. Do pai, da mãe, do sogro, da sogra, que ela não quer, né? E o diabo está sentado, os nossos filhos pensando: será que o papai e a mamãe é de Deus mesmo? Mas que Deus, que doido é esse que ele serve, né? Querido, em nome de Jesus, quando Deus usar você para levantar alguém, dê alimento, dê a palavra para essa pessoa. Jesus veio curar a geração dos que sangram e de salvar a geração que Deus irá usar para a colheita dos últimos tempos. Quem é essa geração? Os nossos filhos, os nossos netos. Amém? Não passaram, não estão passando. Eu estou com 54, você está com 40, com 30, com 60, não estou passando. Mas os nossos filhos serão
aqueles que vão fazer grande colheita no reino dos céus. Eu queria nessa noite, Marco, orar pelas crianças, pelos jovens, não é criança mais, né? De 10 a 16 anos, que estiver aqui no culto, vem aqui. A igreja queria abençoar vocês. Corre para cá. Se tiver com 17, 16, 17, pode vir também. Não tem problema. Eu quero dizer algo para vocês que talvez o pai de vocês nunca disse, e talvez a mãe nunca tinha dito. Olha para mim, para de ficar conversando com a outra aí. Olha para mim. Vocês são a geração que Deus vai usar para impactar esse mundo. Existe uma colheita a ser feita nos últimos tempos, e Deus vai usar a vida de vocês. Eu queria convidar o pai ou a mãe desses que, se tiver, vem aqui também. Vem aqui e fica por trás deles aqui, tá? Você vai pôr a mão na cabeça deles. O pai ou a mãe que estiver aqui deles aqui pode vir. Só jovem lindo, gente. Só os cabeceiros. Corre para cá. Você, mãe, pai, está aqui o seu anjinho, a sua, né? Vem aqui, coloca a mão na cabeça desse jovem, desta jovem. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu quero cancelar tudo aquilo que é contrário à tua vida. Tudo aquilo que veio dos pais, avós, bisavós, eu cancelo a tua vida. No nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro você debaixo do sangue de Jesus. E eu profetizo vida longa. Declaro que Deus vai de fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Onde você for, você vai ter a minha bênção e a bênção do Pai que está no céu. No nome de Jesus. Que assim seja. Eu te libero para ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, no nome de Jesus. Amém? Pode tirar a mão da colegial, mas você fica aí. Para orar, para encerrar, eu queria convidar você, que de alguma forma você acredita que sangra. Talvez você tenha uma dor que nunca contou para o psicólogo, para o doutor, para ninguém, mas lá no fundo você sabe que tem algo que sangra. Eu queria orar pela tua vida também e corre para cá em nome de Jesus. Enquanto toca o hino aqui, nós vamos. Corre para cá. Pastor, tem algo em mim que sangra, pastor. É uma dor que eu não sei mensurar. Vem para cá em nome de Jesus. Tem que ser rápido, amado. Não fica olhando para os outros, não.